feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Iridium, fundo que tem 253.902 cotistas. É o seguinte, muito simples mesmo, é uma movimentação da oferta que está em andamento. Então, eles anunciaram o fim do período de exercício de direitos de subscrição e o início do período de exercícios de sobras de direito de subscrição a partir do dia 16 de agosto. Então, quem é cotista e exerceu seus direitos de preferência, agora, se quiser, pode exercer também os direitos de sobra. Isso aqui é algo que muito raramente era fato relevante. É uma questão de interpretação, não tem nenhum problema divulgar um fato relevante. Mas, normalmente, um fundo vai lá, divulga o fato relevante da sua oferta e ponto, acabou, né? O pessoal do Iridium tem esse hábito de a cada passo da oferta, você pega lá aquele cronograma, quase que a cada passo do cronograma sai um fato relevante. Então, semana que vem vai ter um fato relevante do Iridium aqui também, e eu vou passar por ele tão rápido quanto passei por ele. Nada em relação ao fundo, eu só acho que não é, na minha opinião, não há necessidade de ficar soltando fato relevante a cada semana sobre a cada etapa de uma oferta pública. Mas a gestão da Iridium acha que sim, Selegato acha que sim. Um abraço para você, Selegato, parabéns pelo trabalho. Vamos ao próximo. No dia 16 de agosto, o Risa Agro Fiagro, que é o RZAG11, administrado pela Genial e gerido pela Risa, fundo que tem 15.401 cotistas, anunciou o ato do administrador segunda emissão de cotas. Vai ser uma 400, aberta ao público em geral, no valor de até 300 milhões de reais. Vai ter direito de preferência na proporção de 103%, ou seja, você vai ter oportunidade de mais do que dobrar a sua quantidade de cotas, o que significa dizer que o fundo também está visando dobrar o tamanho do seu patrimônio hoje. Então vai ter direito de preferência na proporção de 103%, mais direito ao lote adicional. Não tem sobras aqui, já vai direto para o adicional. Os direitos podem ser negociados na Bolsa. O preço da cota é R$ 9,55, mais as taxas de distribuição de 40 centavos, o que equivale a 4,19%. No total, então, quem exerceu seu direito ou quem depois reservar cotas, né, já que ela é aberta, é uma 400, vai desembolsar R$ 9,95 por cada nova cota. Os Fiagro chegando aí, né, Nod? Então, raro ver uma segunda emissão de cota de um fundo imobiliário, né? Já que muitos deles têm anos e anos. Agora os Fiagro estão começando essa jornada, né? Com certeza, com certeza. É um novo segmento e, obviamente, daí vem o alerta. Se você ainda não conhece os Fiagro, estude. Cuidado com trazer conhecimentos ou coisas que são óbvias em fundos imobiliários, para o bem e para o mal, não são óbvias em Fiagro. Não que um seja melhor, pior do que o outro. Fiagro trouxe algumas qualidades e alguns defeitos dos fundos imobiliários e não trouxe algumas qualidades e não trouxe alguns defeitos dos fundos imobiliários. Não é nem melhor nem pior, é só diferente. Mas cuidado de não trazer obviedades do que para você parece óbvio em fundos imobiliários, não obrigatoriamente é óbvio em Fiagro. Então, estude. E uma coisa interessante, assim, eles estão começando, mas eles não têm o mesmo tempo que os fundos imobiliários têm. Tiveram para crescer, isso que eu quero dizer. O Fiagro, ele se aproveita da experiência do fundo imobiliário, a lei melhorou algumas coisas, né? Então, ele se aproveita desse tempo. Por outro lado, não adianta alguém começar um Fiagro pensando, vou começar ali pequenininho, 50 milhões, depois vai para 100, depois de um tempo vai para 100. Não adianta, porque o mercado vai comparar muito com os fundos imobiliários de papel, e enquanto não tiver corpo, não ficar grande, né, vai ser, assim, não vai despertar interesse dos cotistas. Né? Então, precisa, nesse sentido, eles precisam acelerar e crescer. Aí você vê uma oferta já para dobrar o fundo, né, mais 300 milhões, 100% de 103% de direito de preferência. Isso vai ser preciso, né? Ter Fiagros de patrimônio grande.
porque a realidade atual é diferente. O caminho já está pavimentado, no sentido de que os cotistas já têm mais entendimento, mais experiência, os gestores, os administradores, a legislação no caso aqui de lei, mas também a normativa de CVM, etc. Claro que vai passar por ajustes ainda, o que é natural, mas boa parte da fundamentação já está pronta. E também assessores autônomos. Bom, você melhor do que eu sabe que que há anos atrás a maioria dos assessores nem sabia direito o que era fundo imobiliário. Você foi um dos primeiros a desbravar isso dentro desse ambiente dos assessores. Hoje, não só os fundos serão mais cobrados para poder ganhar um corpo, mas também para eles é mais fácil, porque todo o mercado, desde lá da originação até o cotista varejo, pessoa física que vai comprar 2 cotas, todo mundo já entende um pouco melhor essa estrutura. Vantagens e desvantagens. Eu geralmente, né, as perguntas ficam para o final, mas tem uma aqui que eu sei que é daquelas que a gente quer parar tudo para explicar, né? A Nod também. O Anderson está dizendo que ele é novo no mundo dos investimentos e ainda não entendeu como faz para participar de uma emissão de cotas. Anderson, nesse caso aqui, se você já é cotista, veja que quando eu falo que tem direito de preferência, é para os atuais cotistas, eles têm direito de comprar essas novas cotas antes dos demais. Então, se você já é cotista desse fundo ou qualquer fundo que vai fazer uma emissão de cotas e tem direito de preferência, você vai receber uma comunicação da sua corretora. Você vai perceber um ativo diferente lá na sua custódia, com outro código, né, com outro número, mas provavelmente vai chegar uma mensagem da sua corretora, um e-mail, alguma coisa assim, uma ligação do seu assessor, dizendo que está acontecendo a oferta pública do fundo tal e você tem direitos de preferência. Então, se você falar, ok, quero comprar essas novas cotas, o procedimento é muito parecido, você vai mandar dinheiro para a corretora e na data específica lá, você comprou as novas cotas do fundo. Depois, se você não é cotista e não tem direito de preferência, se a oferta ela é aberta ao público em geral, que é o caso dessa, que é uma oferta regida pela instrução CVM 400, então você fica sabendo que está acontecendo essa oferta, você entra em contato com a sua corretora e fala, eu queria reservar algumas cotas aí do fundo que está em oferta. Quero comprar 5 mil, 10 mil reais, sei lá, quanto for. E aí, mesmo procedimento, manda o dinheiro e tal. Agora, essa é a segunda emissão do fundo. Ele já é negociado na Bolsa. Então, antes de fazer tudo isso, você vai dar uma olhada lá no seu home broker e ver se a diferença de preço compensa você fazer a reserva ou se compensa você comprar mais cotas na Bolsa. Tem diferença, professor? Nenhuma. São as mesmas cotas, tá? São novas cotas do mesmo fundo que, ao final dessa oferta, vão passar a ser idênticas em direito a rendimento, direito ao voto, tudo igual. Então, você, entre entrar numa oferta pública ou comprar mais cotas na Bolsa, você faça aquilo que for melhor do ponto de vista financeiro para você, tá? Quer acrescentar alguma coisa aí, Nádia? Só uma questão para ser venenoso. Ainda que o preço de mercado talvez seja um pouquinho maior do que o valor da emissão, eventualmente pode valer a pena por 2 motivos. Primeiro, você vai receber rendimentos mais rapidamente, porque a oferta, naturalmente, ela leva ali algumas boas semanas, alguns poucos meses, então você não vai ter aqueles rendimentos. Pode até ter alguma coisa do que rendeu na renda fixa, etc., mas é uma conta que normalmente é favorável à cota em si e não ao recibo. E B, um risco que a gente não vê acontecendo recentemente, mas que sempre acontece, que é o risco da oferta ser cancelada. Sim. Toda oferta pode ser cancelada. Até que ela seja encerrada, ela é precária, no sentido de que ela não é definitiva. Ela só é definitiva depois que acaba. A oferta em si, ao longo de toda a sua vida de oferta, suas semanas e meses, ela é precária, ela não é definitiva. Então, sempre há um risco dela ser cancelada e você ficou com dinheiro alocado em algo que você vai ganhar uma remuneração de renda fixa, lesco-lesco, assim, mais ou menos renda fixa,
não teve oportunidade de alocar em mais nada, etc, etc, etc. Não estou dizendo que é o caso específico desse fundo, etc. Não tô, nem estou falando da relação entre um e outro, mas já que a pergunta foi mais geral, mais uma coisa para se considerar. O Vanner está dizendo aqui para eu perguntar para você, explicar melhor em qual material deve ser feito esse estudo. Eu não estou entendendo o contexto de... Provavelmente o estudo das diferenças entre FII e FIAGRO. Provavelmente deve ser isso ok, que eu falei sobre essas diferenças. Eu estou devendo um vídeo lá no Click Invest, lá no meu canal. Tá aqui, pronto, acertei o dedo. Aqui. Vai ter, tá anotado no meu quadrinho. Ele mesmo percebeu e complementou. Faltou no texto o estudo do FIAGRO. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho um quadrinho branco aqui do meu lado que vocês não veem, com tudo que eu tenho vídeo para fazer, e a diferença entre FII e FIAGRO tá ali, eu juro que está. Mas os próprios relatórios, de maneira geral, têm sido muito bons em esclarecer isso. Na média, os próprios relatórios gerenciais têm sido muito legais. Digamos que a regra para qualquer fundo é leia o relatório. No caso de FIAGRO, leia 2 vezes. Leia com mais profundidade, leia com mais atenção. Geralmente os gestores estão fazendo um bom trabalho nessa comunicação, mas vai ter um videozinho aqui no Click Invest. Se inscreve lá, Momento Jabá, #Momento Jabá. Se inscreve lá, ativa o sininho de notificações que vai sair, eu prometo. Bom, como eu falo, fatos relevantes a gente sabe como começa, não sabe como termina. Olha como de uma coisa simples, um fato relevante de uma nova emissão, olha como surge assunto, né? E isso é fantástico, fantástico. Felipe Pereira perguntando para você, Nod, você pode esclarecer esse procedimento da QNEA, da emissão por 6 meses com o valor da cota variável? Já que ele perguntou para você, faça às vezes, né? Claro, claro. A questão do valor da cota variável é algo que é bastante comum em fundos de papel, fundos de fundos, alguns fazem também, etc. Porque o valor patrimonial desses ativos tende a flutuar relativamente bastante. Então, se você tem que colocar a oferta a um preço X e o valor patrimonial da cota, por exemplo, cair ao longo dessa oferta, talvez você não tenha ninguém querendo aportar ali, não tenha ninguém querendo participar. Porque, poxa, por que eu vou comprar, por que eu vou participar da oferta a R$100 se o valor patrimonial está 90? Aí, no caso, a diluição é ao contrário. Quem está sendo diluído é quem está aportando, e não as cotas primárias, cotas originais. E a mesma coisa se valorizar. A cota valorizou para 101. Agora, quem está sendo diluído, quem está sendo prejudicado, é o cotista velho, é o cotista original, porque ele tem uma cota a 101 e alguém está adquirindo uma cota agora a 100. Então, como é que você neutraliza isso? Fazendo com que o valor da cota varie acompanhando o valor patrimonial. A legislação, a burocracia da CVM é um pouquinho chata para isso. A lógica padrão é que a oferta deveria ter o mesmo valor ao longo de todo, desde o começo até o fim. Então, cada vez que altera, tem que comunicar, tem que dar direito a quem quiser de sair, etc. Torna a engrenagem um pouquinho mais pesada de rodar, mas pelo menos é mais justo. E tem um detalhe aí que eles fazem aquela liquidação, né? Não é primeiro reserva todo mundo para depois ver se teve... Assim, reservou, pagou, é por ordem de chegada, né? Então, é uma forma diferente do QNEA fazer isso também. Bom... porque ele está fechado com o Itaú, né? Você só entra se for através da estrutura do Itaú. Então, os sistemas são mais encaixados, então torna tudo mais rápido para isso. O Adilson fez um comentário, Arthur e nós, mas na verdade ele queria dizer Arthur e Nod, né? Mas se ninguém participar da emissão e for ao mercado, o fundo não cresce. Adilson, você tem toda a razão, e o que eu mais quero ver é fundos crescendo e mercado crescendo, mas cada um faça o melhor para você, não é? Se é mais vantajoso, mais interessante comprar no mercado secundário, você não vai ficar comprando cota de um fundo por amor ao fundo, ao gestor, ao mercado, né? Primeiro, pouca farinha é o meu quinhão primeiro, certo? Primeiro cuida do seu patrimônio, deixa que o gestor se vire em fazer o fundo crescer. Se ele for bom gestor, se ele mostrar resultado, o fundo vai crescer. Não precisa da ajuda dos cotistas para isso. Cotista torcedor. E o Gemodenes perguntou qual o número de investidores em fundo imobiliário hoje. Já passa de 1.700.000. Quem diria, né, Nod? Que legal. Eu sou da época que não tinha 50 mil. Eu sou da época que
BRCR com 10 mil cotistas era inimaginável. A gente ficava assim, mas meu, 10 mil cotistas, deve estar errado isso. Era Woodstock. Sim, Era Woodstock. E vou te falar. BRCR com 10 mil era Woodstock, assim, era um negócio inimaginável, porque tudo rodava na base de 1.000, sei lá, 2.000. 10 era assim, caraca, meu Deus, 10 mil? Isso enche o quê? Isso enche 20% do Maracanã. Anderson dos Reis Sanches, você que diz que é novo nesse mundo dos investimentos, daqui a um tempo você vai falar assim, eu sou do tempo que só tinha 1.700.000 investidores em fundo imobiliário, pode ter certeza. Bom, I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.